Segunda carta de Paulo a Timóteo. 2 Timóteo 1. De Paulo, um apóstolo de Cristo Jesus. O próprio Deus me escolheu para ser um apóstolo, e Ele me deu a vida prometida, que Jesus Cristo torna possível. Timóteo, você é como um filho querido para mim. Eu oro para que Deus, nosso Pai e o nosso Senhor, Cristo Jesus, sejam bondosos e misericordiosos com você. E o Abençoe com paz. Noite e dia eu menciono você nas minhas orações. Eu sou sempre grato por você, enquanto oro ao Deus que os meus antepassados e eu temos servido com uma consciência limpa. Eu me lembro de como você chorou e eu quero ver você, porque isso vai me fazer verdadeiramente feliz. Eu também me lembro da fé genuína da sua mãe Eunice. Sua avó Lois tinha o mesmo tipo de fé, e tenho certeza de que você também a tem. Por isso eu peço que você faça pleno uso do dom que Deus lhe deu quando eu coloquei as minhas mãos sobre você. Use-o bem. O Espírito de Deus não nos torna covardes. O Espírito nos dá poder, amor e domínio próprio. Não se envergonhe de falar pelo nosso Senhor. E não se envergonhe de mim só porque estou preso por servi-lo. Use o poder que vem de Deus e junte-se a mim no sofrimento, por anunciar as boas novas. Deus nos salvou e nos escolheu para sermos seu povo santo. Não fizemos nada para merecer isso, mas Deus planejou assim, porque Ele é tão bondoso. Mesmo antes do tempo começar, Deus planejou que Cristo Jesus nos mostrasse bondade. Agora Cristo Jesus veio para nos mostrar a bondade de Deus. Cristo, nosso Salvador, derrotou a morte e trouxe para nós as boas novas. Elas brilham como uma luz e oferecem vida, que nunca termina. Meu trabalho é ser pregador, apóstolo e mestre. É por isso que eu sofro, mas não me envergonho. Eu conheço aquele em quem tenho fé e estou certo de que Ele pode guardar até o último dia aquilo que Ele me confiou. Agora siga o exemplo do ensino correto que eu lhe dei e deixe que a fé e o amor de Cristo Jesus sejam o seu modelo. Você foi confiado com um tesouro maravilhoso, guardado com a ajuda do Espírito Santo, que vive dentro de você. Você sabe que todos na Ásia se voltaram contra mim, especialmente Figelo e Hermógenes. Eu oro para que o Senhor seja bondoso com a família de Onesíforo. Ele muitas vezes me animou e não se envergonhou de mim quando fui colocado na prisão. Depois, quando chegou em Roma, ele procurou por toda parte até me encontrar. Eu oro para que o Senhor Jesus peça a Deus que mostre misericórdia a Onesíforo no dia do juízo. Você sabe muito bem como ele me ajudou em Éfeso. 2 Timóteo 2. Timóteo, meu filho, Cristo Jesus é bondoso e você deve deixar que Ele o torne forte. Você tem ouvido muitas vezes eu ensinar. Agora quero que você conte essas mesmas coisas a seguidores que possam ser confiados para contar a outros. Como bom soldado de Cristo Jesus, você deve suportar a sua parte de sofrimento. Soldados em serviço não trabalham em empregos externos. Eles tentam apenas agradar ao seu oficial comandante. Ninguém vence uma competição atlética sem obedecer às regras. E os agricultores, que trabalham duro, são os primeiros a comer o que cresce no seu campo. Se você mantiver em mente o que eu lhe disse, o Senhor o ajudará a entender completamente. Mantenha a sua mente em Jesus Cristo. Ele era da família de Davi e foi ressuscitado dos mortos, exatamente como as minhas boas novas dizem. E por causa dessa mensagem, eu estou preso na cadeia e tratado como um criminoso. Mas as boas novas de Deus não estão presas na cadeia. E por isso, eu estou disposto a suportar qualquer coisa para que o povo especial de Deus seja salvo. Eles receberão glória eterna porque pertencem a Cristo Jesus. Aqui está uma mensagem verdadeira. Se morremos com Cristo,
viveremos com Ele. Se perseverarmos, reinaremos com Ele. Se o negarmos, Ele também nos negará. Se formos infiéis, Ele ainda será fiel. Cristo não pode negar quem Ele é. Não deixe que ninguém esqueça essas coisas. E com Deus como sua testemunha, você deve advertir-lhes, para não discutirem sobre palavras. Essas discussões não ajudam ninguém. Na verdade, elas arruinam todos que as escutam. Faça o seu melhor para obter a aprovação de Deus, como um trabalhador que não precisa se envergonhar e que ensina apenas a mensagem verdadeira. Fique longe de conversas vazias e inúteis. Isso apenas leva as pessoas cada vez mais longe de Deus. Esse tipo de conversa é como uma ferida que não cicatriza. E Himeneu e Fileto têm falado dessa maneira, ensinando que os mortos já foram ressuscitados. Isso está muito longe da verdade e está destruindo a fé de algumas pessoas. Mas o fundamento que Deus colocou é sólido. Nele está escrito: o Senhor conhece quem são os seus. Então todo aquele que adora o Senhor deve se afastar do mal. Em uma casa grande, alguns pratos são feitos de ouro ou prata, enquanto outros são feitos de madeira ou barro. Alguns deles são especiais e outros não são. É assim também com as pessoas. Aquelas que param de fazer o mal e se purificam, se tornarão especiais. Suas vidas serão santas e agradáveis ao seu Mestre, e elas poderão fazer todo tipo de boas obras. Fuça das tentações que capturam os jovens. Sempre faça o que é certo, seja fiel, amoroso e fácil de conviver. Adore com pessoas cujos corações são puros. Fique longe de discussões estúpidas e sem sentido. Elas só levam a problemas. E os servos de Deus não devem ser causadores de problemas. Eles devem ser bondosos com todos. Devem ser bons mestres e muito pacientes. Seja humilde quando corrigir pessoas que se opõem a você. Talvez Deus as leve a se voltarem para Ele e aprenderem a verdade. Elas foram presas pelo diabo e ele as faz obedecer a ele, mas Deus pode ajudá-las a escapar. Segundo Timóteo 3, você pode ter certeza de que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis. As pessoas amarão apenas a si mesmas e ao dinheiro. Elas serão orgulhosas, arrogantes, rudes e desobedientes aos pais. Também serão ingratas, sem Deus, sem coração e odiosas. Suas palavras serão cruéis e elas não terão autocontrole nem piedade. Essas pessoas odiarão tudo o que é bom. Eles serão traiçoeiros, imprudentes e inchados de orgulho. Em vez de amar a Deus, amarão prazer, mesmo que façam uma demonstração de serem religiosos. A religião deles não será real. Não tenha nada a ver com tais pessoas. Alguns homens enganam famílias inteiras só para conseguir poder sobre aquelas mulheres, que são escravas do pecado e são controladas por todo tipo de desejos. Essas mulheres sempre querem aprender algo novo, mas nunca conseguem descobrir a verdade. Assim como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, essas pessoas são inimigas da verdade. Suas mentes estão doentes e a fé delas não é real. Mas elas não irão muito longe com a sua loucura. Em breve todos conhecerão a verdade sobre elas, assim como Janes e Jambres foram descobertos. Timóteo, você sabe o que eu ensino e como eu vivo. Você sabe o que eu quero fazer e no que eu acredito. Você viu como eu sou paciente e amoroso e como no passado eu suportei problemas e sofrimentos nas cidades de Antioquia, Icônio e Listra. No entanto, o Senhor me resgatou de todos aqueles terríveis problemas. Todo aquele que pertence a Cristo Jesus e quer viver de forma correta, terá problemas com os outros. Mas as pessoas más, que fingem ser o que não são, se tornarão cada vez piores, enquanto
enganam os outros e são enganadas por si mesmas. Continue sendo fiel ao que você foi ensinado e ao que você acreditou. Afinal, você sabe quem lhe ensinou essas coisas. Desde a infância você conhece as Sagradas Escrituras, que são capazes de torná-lo sábio o suficiente para ter fé em Cristo Jesus e ser salvo. Tudo nas Escrituras é palavra de Deus. Tudo nela é útil para ensinar, para ajudar as pessoas, para corrigi-las e para mostrar-lhes como viver. As Escrituras treinam os servos de Deus para fazer todo tipo de boas obras. 2 Timóteo 4. Quando Cristo Jesus vier como Rei, Ele será o juiz de todos, sejam os que estão vivos ou os que estão mortos. Por isso, com Deus e Cristo como testemunhas, eu lhe ordeno que pregue a mensagem de Deus. Faça isso de boa vontade, mesmo que não seja a coisa popular a fazer. Você deve corrigir as pessoas, apontar os pecados delas, mas também animá-las, e quando as instruir, seja sempre paciente. Está chegando o tempo em que as pessoas não vão ouvir o bom ensino. Em vez disso, procurarão professores que as agradem, contando apenas o que elas estão coçando para ouvir. Elas se afastarão da verdade e escutarão ansiosamente histórias sem sentido, mas você deve permanecer calmo e disposto a sofrer. Você deve trabalhar duro para anunciar as boas novas e fazer bem o seu trabalho. Agora chegou o tempo de eu morrer. Minha vida é como uma oferta de bebida sendo derramada sobre o altar. Eu lutei bem, terminei a corrida e permaneci fiel. Por isso uma coroa será dada a mim por agradar ao Senhor. Ele julga com justiça e no dia do juízo Ele dará uma coroa a mim e a todos os outros que querem que Ele apareça com poder. Venha me ver o mais rápido possível. Demas amou tanto as coisas deste mundo que me deixou e foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia e Tito foi para Dalmácia. Somente Lucas ficou comigo. Marcos pode ser muito útil para mim, por isso, por favor, encontre-o e traga-o com você. Eu enviei Tíquico para Éfeso. Quando você vier, traga o casaco que deixei em Troas com Carpo. Não se esqueça de trazer os pergaminhos, especialmente os feitos de couro. Alexandre, o trabalhador em metais, me causou muito mal de várias maneiras, mas o Senhor o retribuirá pelo que ele fez. Alexandre se opõe ao que pregamos. Você faria bem em tomar cuidado com ele. Quando fui colocado em julgamento pela primeira vez, ninguém me ajudou. Na verdade, todos me abandonaram. Espero que isso não seja cobrado deles, mas o Senhor ficou ao meu lado. Ele me deu força para anunciar a mensagem completa dele, de modo que todos os gentios a ouvissem, e eu fui mantido, a salvo de leões famintos. O Senhor sempre me protegerá do mal e me levará em segurança para o seu reino celestial. Louvado seja Ele para sempre e sempre. Amém. Dê minhas saudações a Priscila e Áquila e a família de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto. Trófimo estava doente quando o deixei em Mileto. Passo possível para vir antes do inverno. Eúbulo, Prudente, Lino e Cláudia enviam saudações a você e assim também o restante dos seguidores do Senhor. Eu oro para que o Senhor abençoe a sua vida e seja bondoso com você.